bem? Passando aqui rapidamente só para mostrar um framework que eu estou criando. Ahn, Esse framework ele é um projeto de uma pesquisa e eu considero que eu estou tendo um sucesso bacana com ele. Então eu queria dividir um pouco, né? Até para não esperar a pesquisa ficar totalmente pronta para que eu consiga mostrar, né, e colher feedback do pessoal. Quanto mais gente estiver usando, mais interessante eu sinto que vai ficar. Então eu resolvi gravar esse vídeo para tentar outro formato de divulgação de pesquisa, não só os textos, né? Basicamente, eu brinco com bug bounty aí faz uns 4 anos, mais ou menos, né? E descobri algumas limitações no meio de todo esse processo, né? Uma dessas limitações é lidar com as automações e com a quantidade de targets que você tem, né? Então, tem diversas abordagens diferentes para fazer bug bounty. Tem pessoas que preferem pegar um target como um browser ou um smart contract, pegar bounties mais altos, e outras pessoas que preferem fazer pesquisa em larga escala, né? Testar mais de 1.000 empresas ali por dia através de automações e pegar vários bounties um pouquinho menores, mas que, se for feito da forma consistente, é um resultado bem bacana. E outras abordagens, né? Tem pessoas que não fazem nem sequer recon e só sai usando a aplicação e consegue achar vulnerabilidade, né? A minha abordagem é a segunda no momento. Eu espero trocar para a primeira logo daqui a um tempo, né? Quando esse framework estiver pronto e exigir um esforço menor para manter. Mas basicamente hoje eu tenho uma pasta, um repositório de código, na verdade, que é um diretório, né? Com vários com alvos de várias plataformas diferentes. Então, Bugground, Bug Hunt, alguns targets aqui que não são clientes, na verdade, né? Porque eu não estou fazendo pentest fora do meu empregador. São basicamente alvos que ou de colegas que eu quero ajudar em alguma coisa ou algumas coisas que eu quero testar. Tem Hackaflag e HackerOne. Eu vou mostrar aqui da Bug Hunt porque eu acho que é a que tem mais targets livres e é onde eu acabo testando muito das coisas que são empresas brasileiras. É um pouco mais fácil aí, como eu tenho pouco tempo para testar essas coisas. Então, basicamente, eu tenho esses YAML e ele tem um padrão, né? Por isso que é um YAML. E o que acontece? Vou abrir aqui o Debug Hunt. Eu consigo gerar esses campos de forma dinâmica, conforme eu preciso usar. Por isso que eu não estou usando um banco de dados. Mas eu sei que tem vários bancos de dados que podem ajudar com isso e eu não preciso lidar com arquivos. Mas foi a forma que eu preferi agora. Então, basicamente, quando eu quero criar um target novo, né? Vamos fazer um teste aqui. Eu vou mostrar algumas coisas e aí a gente vê. Basicamente assim, né? Vamos fazer mais fácil. Aqui é um pouquinho do código dele, já que eu explico mais por alto algumas das funções e tudo mais. Mas eu tenho aqui uma pasta de targets que tá vazia, tem só um example. Então acho que a gente pode até editar esse cara para a gente lidar. Mas eu vou usar aqui como exemplo o caso da Bug Hunt, que é um programa público, tá? Porque vai ser mais fácil. Então, basicamente, eu digo qual que é a plataforma, qual que é o source que essas informações vêm, qual que é meu escopo. Então, bughunt.com.br. Eu deixo o nome aqui da companhia para ficar um pouquinho mais fácil algumas coisas. Isso aqui a gente não precisa, tá? E aí eu tenho esse framework que ele está escrito em Perl hoje e tem motivos claros do porquê que ele está nessa linguagem. Mas basicamente eu uso aqui na linha de comando e eu tenho a função de procurar por módulos, de usar um módulo ou de tirar algumas dúvidas. Então, por exemplo, eu quero procurar por módulo de helper, né? Que eu tenho módulos para leitura de arquivo, de scope, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Tenho módulos de recon,
tem o exploit, enfim, vários módulos diferentes, né? E qual que é a ideia por trás de tudo isso, desse framework, né? Não é simplesmente só a utilização de scripts. Aqui eu tenho um pouquinho do texto que eu estou escrevendo. Então, basicamente, a dificuldade que eu senti era essa, de lidar com muitos targets e de ter códigos em diferentes linguagens, sem documentação, com diferentes abordagens para resolver um problema e com muito código repetido, né? Eu tinha scripts de recon, de exploits que tinham trechos muito semelhantes um do outro. Eu queria reaproveitar essas coisas para ficar mais simples, né? Então essa era basicamente a minha problemática, e eu tenho uma interpretação sobre o que é tecnologia, que é muito essa possibilidade de viabilizar, tangibilizar algumas coisas, né? Então eu decidi começar essa pesquisa por isso, de como que eu poderia ter uma abordagem para tangibilizar todo esse reaproveitamento, todo esse caso baseado em componente e várias outras coisas. Então eu lembrei de um paradigma de programação que eu tinha ouvido falar, que é o Flow Based Programming. Basicamente, assim, explicando muito por alto, eu tenho uma estrutura baseada em componentes, obviamente, e cada um desses componentes troca mensagem e são considerados componentes black box, ou seja, eu não preciso saber como que eles funcionam, eu só preciso saber o que eles esperam como parâmetro, né? E o que eles vão me mandar como retorno. Então, eles são orientados a mensagens, tá? Então, eu fiz uma implementação básica desse paradigma de programação e enfim, tem uma explicação aqui no texto, quando eu divulgar vai ter mais detalhes, né? Mas é basicamente essa a engenharia interna desse Spielbook, né? Tem um desenho aqui do fluxo e tudo mais. Então, cada coisa que eu preciso usar dentro do Spielbook, ele é um componente e eu posso reconectar esse componente com um outro componente e criar um terceiro, né? E por aí vai. Então, eu tenho um componente desde Roche Resolve, por exemplo, né? Que é algo simples, mas que eu uso em vários lugares, né? Eu consigo reaproveitar esse código em vários lugares, então tem sido bacana. Eu tenho, por exemplo, um componente para extrair links, eu tenho componente para usar o Shodan, eu tenho componentes, cara, assim, acho que, nossa, muitos. Deixa eu até ver aqui, eu nunca parei para ver. Eu tenho 38 componentes e, assim, tem alguns outros que estão em etapas de teste ainda, então eu nem coloquei aqui nesse arquivo. E aí é uma outra característica do framework, né? Ele usa muitas coisas baseadas em arquivo, porque eu achei que é mais fácil de versionar e hospedar isso no GitHub do que ter que instalar um banco de dados. É uma necessidade a menos para quem vai usar o framework fazer esse setup. Achei que a experiência para o usuário fica mais simples. Não que fosse a melhor abordagem, né? Mas enfim. Então, basicamente, eu tenho o Spielbook e eu consigo usar módulos. Então, a gente estava falando ali de usar o módulo de scope, né? Então, eu consigo ver aqui as coisas que eu preciso. Eu vou passar um scope que fica ali em targets, que é o example.yaml, e eu vou pedir para ele as informações de escopo, né? Então, ele traz aqui o bug hunt. Eu poderia ter mais, né? Eu poderia ter ali dentro também Gouveia.me, né? E aí ele ia retornar outros, enfim, várias outras coisas assim. E eu consigo dizer também para bug hunt, eu consigo escrever também informações usando esse módulo ali dentro, mas eu não uso muito isso. Na verdade, não uso muito nessa etapa, né? Mas eu vou usar ali na frente. Então, basicamente, aqui a gente vai pedir para ele o scope e a gente vai pedir também para que ele faça o recon de subdomain enumeration, né? Para a gente saber essas informações. E eu vou pedir para salvar num campo novo, que é o campo de assets, né? Eu poderia passar aqui também a quantidade de threads que eu quero que ele use para fazer isso, mas agora não é necessário, porque, enfim, pouca coisa.
Então, beleza, ele achou ali esses subdomínios, é um recone de subdomain passivo, né, usando uma API externa, então por isso não achou muita coisa. E eu posso também chamar um módulo de host resolve, né, para ver essas informações se são domínios que estão realmente disponíveis, né, e salvar em assets, né, para salvar só o retorno de recon resolve. E aí a gente vê aqui que algum saiu, que foi o docs API bughunt.com. Então isso é bem legal. E aí a gente pode continuar usando isso de forma muito absurda, né? Então posso usar o módulo do Shodan Enumeration, né? Onde ele vai me retornar todos os serviços, e aí eu posso começar a falar para ele salvar em serviços, e me retornou todos os ports aqui no Shodan. Aí eu posso usar um outro módulo que eu tenho aqui, que usa o mesScan por baixo dos panos, para realmente identificar todos os ports, para testar se essas ports aqui realmente estão up, se estão down, se estão acessíveis, né, através da internet. Mas eu não vou usar aqui porque, enfim, o tempo do vídeo eu não quero ficar demorado, mas eu posso, né, vir aqui e falar, cara, eu preciso de um HTTP probe agora, eu preciso ver o que é uma web app, e aí eu salvo um web apps, né? Então aqui ele já me trouxe só 3, né? Isso é bem interessante. Então percebam que aqui a gente está mapeando toda a superfície de ataque. Eu tenho módulos como, por exemplo, que eu posso usar Webback URLs para identificar URLs. Eu tenho módulos para fazer dorking, para extrair links. Que mais? Eu tenho aqui alguns exploits também para mixed content, algumas CVS que eu estava estudando, e aí eu falei, cara, vou fazer a implementação e vamos testar isso em larga escala. Eu tenho subdomain takeover, reduce on auth, enfim, alguns. Obviamente isso aqui não se equipara com o Nuclei da vida, porque tem várias outras pessoas fazendo essas estruturas e eu não estou aqui também para competir com isso, sabe? É mais realmente uma pesquisa para mostrar a viabilidade de usar esse framework, esse paradigma de programação para resolver aquela dor que eu comentei, né? Então a gente consegue construir toda essa escala de diferentes componentes, testar em larga escala essas vulnerabilidades, e assim como eu quero mostrar toda essa abordagem na pesquisa, eu também quero mostrar a outra abordagem, que é fazer hunting de vulnerabilidades mais hards mesmo, sabe? Que tem uma escala menor, mas uma profundidade muito maior, né? Então isso é um outro caso que eu quero trazer na pesquisa e mostrar, né? E evidenciar que essa abordagem de flow-based programming também funciona para isso. Então, assim, né? Até para mostrar um pouco do código assim, de forma extremamente leve, né? Lá no GitHub tem mais detalhes, mas basicamente eu tenho um package para cada coisa, então eles têm responsabilidades extremamente específicas, porque são componentes, né? E a consequência disso é que eu tenho trechos de código extremamente pequenos, como esse que eu comentei, né? De poucas linhas. Eu acho que não tem nenhum mesmo, assim, nenhum de verdade que chega. Acho que esse aqui é maior, olha, 70 linhas, que é o de subdomain takeover, que eu faço vários loops, testo algumas coisas. Shodan Enumeration, cara, 75, um pouco maior ali do outro, e tem muita coisa comentada ainda que eu estou testando, que eu não subi, mas são códigos extremamente pequenos, e toda essa componentização ela é muito interessante para ter essa reutilização, né? Então, eu estou ficando muito feliz com o resultado dessa pesquisa. No último ano eu usei esse framework para fazer bug hunting e tive um resultado muito bacana. Eu acho que, nossa, eu não sei agora de cabeça quantos foram os bugs que eu encontrei, mas eu vou evidenciar isso no paper também, na hora que a gente for divulgar. E eu estou fazendo esse vídeo mesmo porque estou na reta final ali para finalizar esse paper. Quero falar em conferências sobre isso também, mas antes eu queria dar uma amostra, escutar algumas coisas, porque eu só tenho dividido com meus amigos mais próximos o resultado desse framework. Então vou tentar fazer algum light talk, alguma coisa assim. E, enfim, queria exercitar essa comunicação e achei que esse formato de vídeo podia ser interessante, tá? Então
Eu acho que é isso, acho que eu consegui passar mais ou menos ali pelas coisas centrais que eu queria falar. O código está no GitHub, não sei se eu citei, está na licença do MIT, então podem usar, podem subscrever, é bem tranquilo isso. E, pô, acho que é isso, acho que eu consegui passar por mais ou menos tudo que eu queria e vou finalizar por aqui. Espero que tenha feito sentido as coisas que eu falei.